Olá, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras de jornada. É com muita alegria, que nós nos encontramos aqui mais uma vez, mesmo de forma virtual, para estudarmos juntos mais um trecho do nosso Evangelho. É com muita alegria, que nós estamos aqui nessa grande oportunidade para trazer aqui algumas informações para as nossas reflexões e considerações. Hoje nós estamos aqui para discorrer sobre o tema o bem e o mal sofrer. E na página de início aí que o Dejaí leu, bastante interessante, né? Então eu separei um trechinho aqui dela que diz assim, ó: raras pessoas aprendem a encontrar proveito das contrariedades. A maioria menospreza a oportunidade do aperfeiçoamento e, sobretudo, agrava os próprios compromissos, confundindo o próximo e arrastando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas passam pela purificação das existências necessárias, mas poucas pessoas sabem suportar como Cristo, glorificando a Deus. Então, essa página, que o Dejaí leu aí para a gente, ela traz para a gente, uma oportunidade de nós pensarmos como estamos conduzindo a nossa vida, essa nossa oportunidade de reencarnação, essa oportunidade de aperfeiçoamento, como estamos conduzindo isso, e como estamos lidando, com a questão do nosso sofrimento. Sabemos que ainda é muito difícil, pelo menos para mim, o Santiago, ainda é muito difícil certas situações, mas precisamos continuar seguindo, e tentando tirar proveito, das situações difíceis, canalizando elas para o nosso aperfeiçoamento. No capítulo 5, do nosso Evangelho, bem-aventurados os aflitos, no item 18, ele traz aqui alguns trechos interessantes que vale a pena a gente refletir sobre ele. São informações do Espírito Lacordaire, E ele diz assim para a gente, ó: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem de um modo geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam na riqueza ou na miséria. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão compensados na vida futura, que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. Então, é bastante significativo, Bastante significativo esse trecho, Esse trecho aqui do Evangelho, como a gente diz, do capítulo 5, que é justamente o nosso tema de hoje, E ele fala para a gente que o sofrimento ele é inerente, à nossa passagem pelo plano físico, sabendo que a Terra ainda é um planeta, é um mundo ainda de provas e expiações rumo à regeneração. Mas ele destaca aí que aqueles que porventura conseguirem passar por esse sofrimento sem murmurar, com bastante resignação, conseguirão, alcançar ao reino de Deus, Mas onde está esse reino de Deus, Santiago? Esse reino de Deus está dentro de nós mesmos. Esse reino de Deus, ele está dentro de nós mesmos. Se nós conseguirmos passar por tudo isso resignados,
nós vamos desfrutar de dias melhores, onde quer que estejamos, né? Onde quer que estejamos, porque né, passando por tudo isso, nós vamos estar espiritualmente bem, desde que consigamos passar por essas dificuldades, né? De forma com resignação, né? Sem murmurar, sem se queixar, né? E ele diz mais para a gente: o desânimo é uma falta de Deus, é uma falta. E Deus nos recusa a consolação quando nos falta coragem. A prece é um apoio para a alma, porém ela sozinha não basta. É preciso que tenhamos uma fé muito grande na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, pois o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto maior quanto maior for o sofrimento, mas é preciso que sejamos merecedores dela. E é por isso que a vida é cheia de aflições. Então, as nossas aflições, né, elas têm um propósito, né? As nossas aflições, elas bem suportadas, elas concorrem para dias melhores lá na frente, né? Agora, o desânimo não vai me ajudar em nada, né? O desânimo não vai me ajudar em nada, né? Ele fala aqui, ó, a prece é um apoio para a alma, porém ela sozinha não basta. É preciso que tenhamos fé, uma fé muito grande na bondade de Deus. É preciso que ampliemos a nossa fé, né? É preciso que o Santiago não fique desanimado e tenha fé em Deus, dê testemunho da sua fé. Dá testemunho de que forma? Acreditando. E acima de tudo, confiando em Deus. Confiando que, por pior que seja a minha situação, Deus quer o melhor para mim sempre. Pior que seja a minha situação, né? Porque Deus não é injusto. Como ele diz aqui, ele não dá fardo pesado para ombros fracos. As nossas aflições, elas são direcionadas a nós de acordo com a nossa capacidade de suportá-las, né? Deus não concede, né, que chegue a aflição a alguém, uma aflição tão grande, alguém que tem, né, que não tem capacidade de suportar. Todos nós temos capacidades, dentro das nossas limitações, é claro. O militar não é enviado para a frente de batalha, não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção desejada. Seja como militar que não quer repouso, pois isso enfraquece o corpo, entorpece a alma. Portanto, fique satisfeito quando Deus os enviar à luta. Essa luta não é fogo da batalha, mas amargura da vida. Algumas vezes é preciso ter mais coragem para enfrentar a vida do que para participar de um combate sangrento, pois aquele que se mantém firme diante de um inimigo pode fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. Então é interessante aqui essa analogia que ele faz, né? A questão lá com essa analogia, essa comparação lá com o soldado da batalha, né? E ele chega lá na frente, né? Ele fala aqui que, né, que para nós, né, aquela história eu quero sombra e água fresca, né? Não, isso não. Precisamos ter, né? Precisamos ter, digamos, a oportunidade de vencer as nossas dificuldades, principalmente as dificuldades nossas mesmo, aquela dificuldade minha comigo mesmo, né? Porque eu costumo dizer às vezes que o meu maior adversário sou eu mesmo, as minhas dificuldades, né? Aí é por isso que ele fala aqui, ó, que mantém firme diante do inimigo, poderá fracassar sob a pressão do sofrimento moral. Os sofrimentos morais estão aí, ó, né?
Quantos sofrimentos a gente, né, a gente às vezes experimenta, porque a gente age age de forma errada, né? Buscando alguma coisa, né? Buscando alguma coisa de interesse, alguma coisa material, por causa do interesse material, a gente passa por cima de certas coisas, depois a gente vai sofrer, né? Então é aí que a gente tem que ser firme na nossa luta, né? O homem que não recebe nenhuma recompensa por esse tipo de coragem, ou seja, manter-se firme diante do inimigo, mas Deus lhe reserva um lugar melhor no mundo espiritual. Vale lembrar que nós estamos aqui hoje, né? Estamos aqui vivenciando uma experiência, somos seres espirituais vivenciando uma experiência material, ou seja, uma experiência na carne. Então estamos passando aqui por esse estágio, né? Visando o quê? Visando o futuro, né? Visando a vida futura. O que é a vida futura? A vida futura, nessa ótica, na ótica espírita, essa vida futura é a vida espiritual, né? Então, precisamos estar firmes, né? Porque estamos preparando a nossa vida futura. Quando o motivo de sofrimento ou de contrariedade nos atingir, devemos nos esforçar para suportá-lo. Aquele que conseguir controlar os impulsos da impaciência, da raiva, do desespero, poderá dizer com justa satisfação: fui mais forte. É tão bom, né, gente? Às vezes a gente passa por certas situações que você resiste, né? E você fala, a gente agradece a Deus, Deus seja louvado. Que bom, eu consegui ser mais forte e venci essa dificuldade, venci essa tentação, né? Venci tudo isso, né? Graças a Deus eu fui forte, fui mais forte do que os meus impulsos, do que os meus ímpetos, né? A minha consciência foi mais forte do que os meus impulsos, do que os meus ímpetos, né? Graças a Deus eu consegui vencer. Aí ele encerra dizendo: bem-aventurados os aflitos bem-aventurados os aflitos. Pode ter se utilizado assim. Feliz, pode ser também traduzido assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza e sua submissão à vontade de Deus. Eles terão na parte espiritual 100 vezes mais alegria do que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, é muito triste para a gente, né, quando você está diante de uma situação que você fala assim: isso aqui, eu sei que isso aqui está errado, mas quer saber? Eu vou fazer. Depois a gente vê o que dá. É muito triste isso, né? Então, né, quando a gente consegue, né, resistir, né, quando a gente tiver firmeza, né, e ser submisso à vontade de Deus, entender o que é a vontade de Deus que é para mim, entender o que aos olhos de Deus, né, eu não posso fazer, eu consigo ser firme nisso, né? Aí ele diz assim, ó, que eles terão na parte espiritual 100 vezes mais alegria do que lhes falta na terra, e depois o trabalho virá repouso. Aí você vai ficar tranquilo, você se esforçou, aí você está lá na tranquilidade, né? Quando ele fala esse repouso, eu estou tranquilo, né? Eu estou tranquilo, estou repousando na tranquilidade de ter feito o meu melhor e de ter resistido a essas dificuldades, e estou bem, né? Fiquei bem, apesar das minhas dificuldades. Então, é fundamental, né, que a gente entenda, né, que a gente busque estudar e entender, né, a importância a importância e a diferença entre o bem e o mal sofrer, né? E isso nos acompanha, né? Nos acompanha depois, né? Porque nós temos só uma vida. A vida nossa não é só, ora no corpo, ora fora do corpo. E se eu não tiver cuidado, fora do corpo, eu vou sofrer as consequências disso, né? A gente tem aqui, ó, no livro, nós estamos estudando novamente o livro
livro Nosso Lar, de André Luiz, na sexta-feira, né, no estudo sistematizado. Então, no capítulo 15, que fala da visita materna, ou seja, a visita da mãe de André Luiz, lá onde ele está, né? Então, tem um trecho muito interessante aqui, né? Que o André estava muito queixoso e tal, e teve a oportunidade da mãe, né? Ir lá visitá-lo. Então, tem um trecho que a mãe dele fala para ele assim, ó. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos, né? Então, isso é dito para ele, né? Então, o entendimento que a gente tem, que eu tenho sobre isso, é justamente tudo que a gente falou aqui, né? Que preciso canalizar essas dificuldades, canalizar da melhor maneira possível, visando o quê? Visando passar bem por essas dificuldades. Como é passar bem? É como a gente disse lá no início, é sem murmurar, é sem reclamar, sem murmurar, né? Com bastante tranquilidade, né? Com bastante tranquilidade, visando, né? Visando a cada dia, né? A cada dia entender a necessidade do meu sofrimento, né? A necessidade do meu sofrimento. Ele tem um fim útil. Eu preciso entender isso, né? Quando é dito tudo isso para o André, né? É dito para ele justamente com esse propósito, de tentar, né? Canalizar isso. E tem mais um trechinho antes aqui, ó, que diz assim, ó, não, ela diz para ele, não és o único homem desencarnado a reparar os princípios, os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados, né? Ela fala que ele não é o único, não é o único que está lá no plano espiritual, né? Passando, né, lá as dificuldades, né? Acertando os débitos que ele teve, né? No plano, principalmente lá no umbral, né? Quando ele passou lá pelo umbral, né? Ele passou muito tempo lá, né? Fez aquela passagem pelo umbral, a passagem dele durou um bom tempo, né? Durou um bom tempo e até que ele se entendesse, pedisse ajuda, né? A partir do momento que ele pediu ajuda, aí começou as coisas a fluírem melhor para ele, né? E foi um aprendizado muito grande para ele lá, tanto lá no Brau quanto no nosso lar, né? Então é preciso que a gente canalize as nossas dificuldades visando o nosso futuro. Tem aqui também um trechinho de Santo Agostinho que eu vou deixar aqui também para as nossas reflexões, que diz assim, ó: será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembram mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos, ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes, para que nascessem nesse vale de dores? Aqueles que vieram viver na terra devem esperar lágrimas e aqueles que virem viver na terra devem esperar lágrimas e penas amargas,
E quando mais profundas forem as dores, olhem para o céu, agradeçam ao Senhor por querer experimentá-los. Como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças a Deus, né? Até sofrimento, né? Até o sofrimento, né? Agradecer e tentar entender a necessidade dele, a necessidade do sofrimento, né? Como eu disse agora há pouco, nós somos seres espirituais vivendo a experiência na carne, né? Experiência é essa que vai ser de muita valia para nós encontrarmos o reino de Deus que não está nem aqui, nem ali, nem acolá, está dentro de nós. E que possamos nos esforçar para encontrar esse reino de Deus, que é o reino da paz, da justiça e do amor. Tá? Então, aqui tem um texto de Sabino Batista, eu já ia até ler aí, que diz, ó, e por falar em sofrer, as penas chegam depressa e vão-se devagarinho, pois somos sempre nós mesmos quem lhes prepara o caminho. Então, sou eu mesmo que tenho que preparar o caminho das minhas dificuldades, para elas irem tomando rumo, né? O rumo delas. A partir do momento que eu vou entendendo as necessidades delas, vou passando por elas sem reclamar, aos poucos eu vou entendendo a necessidade e elas vão diminuindo a intensidade e eu vou passando por elas, né? Crê e espera, ama e perdoa. Teu sofrer é a tua glória. Espera um pouco e ouvirá os doces sons da vitória. Então temos que acreditar, temos que ter fé em Deus, antes de mais nada, que o sofrimento não é para sempre, né? Vamos perdoar, né? Utilizar o perdão, né? E entender, como ele diz, né? Que o sofrimento é para a nossa glória, né? A nossa glória mais na frente, desde que saibamos canalizar, desde que sabemos usar, né? Sabemos sofrer, como diz o título, né? Tem o bem e tem o mal sofrer, depende de nós, né? Depende da nossa escolha. Então, eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade, né? E que a gente possa continuar juntos aí, né? Apesar das nossas dificuldades, né, que a gente tem passado, estamos passando por momentos bastante difíceis, mas sabemos, né, a necessidade de tudo isso, né? De tudo isso. Esse tema tem pouco a ver também, né, com a atual situação que a gente está vivendo. Um pouco a ver não, acho que tem tudo a ver, né? E que estamos vivendo, né? Estamos vivenciando aí, né? Mais um capítulo, né, dessa transição planetária. Tudo isso está concorrendo, né, para a chegada definitiva, né, do mundo de prova. Saímos no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que Deus esteja sempre nos nossos corações e obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus, um abraço e um beijo no coração de todos. Obrigado.